Fala, meus cremosos, tudo bem com vocês? Voltando aqui para mais uma aula de matemática com o professor Mário Barbosa. E hoje eu vou trabalhar com vocês, volume do prisma, tá? Bom, o que é um prisma, pessoal? São figuras tridimensionais, a gente fala que faz parte da geometria espacial, e é um dos sólidos mais importantes que a gente tem, em que ele possui duas bases paralelas entre si e essas bases são congruentes, ou seja, elas são iguais, tá? E também as laterais são formadas por retângulos, tá? Então eu tenho um exemplo aqui do prisma de base quadrangular, tá? Por que quadrangular? Porque a base dele é um quadrado. Perceba que ele tem uma base aqui em cima, tem uma base aqui embaixo. Essas bases são congruentes e são paralelas. E percebam que as laterais desse prisma são formadas por retângulos. Por isso que a gente chama de prisma de base quadrangular regular, tá? Quando ele fala regular, quer dizer que as medidas das arestas da base são iguais, tá bom? E como que a gente calcula volume do prisma? Essa formulinha que eu vou passar para vocês, pessoal, vale para todo tipo de prisma. Lembrando que o nome do prisma está relacionado diretamente com a quantidade de lados que a sua base possui. Se sua base é um quadrado, prisma de base quadrangular. Se a sua base é um triângulo, prisma de base triangular. Se sua base é um hexágono, prisma de base hexagonal. E assim por diante, tá bom? Bom, vou começar com vocês aqui com um prisma que eu acho mais simples de aprender, que é o prisma de base quadrangular, tá? Qual que é a formulinha para a gente calcular o volume desse prisma aqui? Mamãozinho com açúcar é assim, volume do prisma vai ser igual à área da base multiplicado pela altura do prisma. Essa é a formulinha para a gente calcular o volume de qualquer prisma, tá? Qual que é a diferença? Tudo vai depender da figura que eu tenho na base. Para calcular a área da base, que eu represento por AB, vou analisar a figura que eu tenho aqui na base. Se é um quadrado, eu vou calcular a área do quadrado. Se é um hexágono, vou calcular a área do hexágono. Se é um pentágono, vou calcular a área do pentágono. Se é um triângulo, vou calcular a área do triângulo. E assim por diante. Eu vou fazer mais exemplos com vocês futuramente do prisma de base hexagonal e triangular. Tá bom? Vamos começar aqui então, para a gente ver como que funciona na prática, que fica muito mais fácil da gente entender, tá? Quero saber, calcule o volume do prisma quadrangular regular. Quer saber o volume desse prisma aqui, Como que eu faço para descobrir? Mamãozinho com açúcar, formulinha está aqui, Volume vai ser igual à área da base multiplicado pela altura. Eu, particularmente, pessoal, gosto de calcular separado e depois substituir nessa fórmula aqui, tá? Se você quiser fazer tudo junto numa única fórmula, também dá certo. Mas, didaticamente falando, na minha opinião, eu acho mais fácil calcular separado. Então, percebam que aqui, eu tenho a área da base. Que figura que eu tenho aqui na base? Como eu tenho base 2 e 2, a figura que eu tenho na base é um quadrado. Então, para a gente calcular a área da base, a gente precisa calcular a área do quadrado. Tranquilinho. Então, vou fazer aqui embaixo. O nosso primeiro passo é calcular a área da base, tá? Como a base é um quadrado, vou até escrever aqui, eu vou ter que calcular usando a formulinha da área do quadrado. Já passei para vocês em outras aulas anteriores como que eu faço para calcular a área do quadrado. É só voltar lá e assistir nas listas que eu passei para vocês, nas aulas que eu já postei para vocês, tá? Então, a área da base, como é um quadrado, eu vou calcular como lado ao quadrado, tá? Que é lado vezes lado. Então, vamos lá. Olhando só a base agora, pessoal. Qual que é a medida do lado do meu quadrado aqui da base? Esquece o resto. Pensa só na base. Não é 2? Então, eu coloco 2 no lugar do L. Então, vai ficar assim, 2 ao quadrado. Tá? Quanto que é 2 ao quadrado? 2 ao quadrado é 4, né? 2 vezes 2,
4. Como está em centímetros, a gente coloca centímetros ao quadrado, porque a gente está falando de área. Então, 4 centímetros ao quadrado é a área da base. O que eu faço agora? Eu pego esse valor que eu acabei de encontrar aqui e substituo na formulinha do volume, que vai ser o nosso segundo passo, tá? Então, o volume vai ser igual à área da base aqui, ó. Deixa eu mudar de cor. A área da base aqui, ó, é o que a gente acabou de encontrar aqui, que vale quantos? 4. Então, é só colocar 4 multiplicado pela altura do meu prisma. Qual que é a altura do meu prisma aqui, ó? É os 6 centímetros. Então, é só fazer 4 vezes 6. Então, o volume do prisma, quanto que é 4 vezes 6? 4 vezes 6 é 24. Então, aqui eu tenho 24, unidade de medida, centímetros cúbico, porque a gente está falando de volume, tá? Bom, é isso, pessoal. Muito simples de fazer. Não esqueçam, né? Eu gosto de fazer separado. Se você quiser fazer tudo junto numa única fórmula, tá tudo certo. Quem tem mais facilidade com matemática aí já consegue fazer direto esse cálculo da área da base, tá? Eu prefiro fazer passo a passo para ficar mais fácil para todo mundo, tá bom? Então, o que eu faço primeiro? Calculo a área da base. Como era um quadrado, calculei a área do quadrado, deu 4. Depois substituo aqui na formulinha do volume, tá? Então, o volume desse prisma aqui, 24 centímetros cúbicos, tá bom? Se tiver dúvida, volta ao vídeo e assiste de novo. Se não entendeu, também pode mandar mensagem aí, ó, no particular, ou você pode deixar nos comentários que eu respondo para vocês, tá bom? Não se esqueçam aí de me seguir aqui no TikTok e de se inscrever no meu canal no YouTube, tá bom? O link do canal do YouTube tá na bio do meu TikTok. É só clicar que você vai ser direcionado ao meu canal lá no YouTube, tá bom? Até a próxima, pessoal.